está perto. Mais uma vez, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Tome seu assento, por favor. Isaías, inserido na galeria dos profetas maiores. Profeta Isaías, também considerado como profeta messiânico, a saber, o livro que carrega o seu nome. Ele também é comparado com toda a Bíblia Sagrada por conta dos capítulos em que ele possui. Isaías revela o nascimento, revela a promessa, revela o processo e também a glorificação do Messias. Isaías, no capítulo de número 55, ele está deixando claro, registrado ou registrando um convite à graça de Deus, porque há quem pensa, há quem diga que a graça só é manifestada no Novo Testamento. Se você folhear as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, você vai notar, você vai ver, você vai perceber que não é apenas no Novo Testamento. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. No Novo Testamento, a graça apenas se revela na pessoa bendita de Jesus. Porém, como diz o escritor aos Hebreus, que o Antigo Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir ou de acontecer. Pastor, então quer dizer que a graça, ela já estava na antiga aliança? É claro. Não existe salvação por obras, não existe salvação meritória, não existe salvação pela lei. A salvação é por meio da fé, através da graça. Entenda, Jesus, ele já estava, ainda que em oculto, aquilo que Isaías vai chamar, denominar ou nomear Cristo, o chamando de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tudo isto aqui está na lição do Antigo Testamento, maravilhoso. Juízes capítulo 13, ele fala, o anjo do Senhor, é uma cristofania, é o próprio Jesus se manifestando na terra. Ele diz: porque perguntas o meu nome, visto que sou maravilhoso. Praga no meio do deserto, ele a aconselha, conselheiro, Deus forte. Josué, quando assume o lugar de Moisés, ele tem uma visão, e agora a visão que ele tem é de o príncipe do exército do Senhor, o príncipe ou capitão dos exércitos do Senhor. Quem é ele? Deus forte, Pai da eternidade. Disse ele para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir. Ele é o Pai da eternidade e príncipe da paz. Onde é que ele aparece, pastor? Ele disse para Gideão: eu sou a tua paz. Entenda, Jesus se revela na lição do Antigo Testamento de várias maneiras, porém Israel regride, regressa, peca, cai, retrocede, falha. E Isaías está deixando claro:
Porém, ele não se limita a Israel apenas. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem só que não peque, não há uma alma sem pecado. E quando a alma peca, quando o homem falha, quando o homem cai, entenda, estou me referindo ao pecado original. Houve-se agora uma dívida, e bom que você saiba que esta dívida não era com o diabo, esta dívida era com o próprio Deus, a saber, esta dívida o homem não poderia pagar, esta dívida o homem não conseguiria quitar, esta dívida o homem não tinha como colocar ela em dias. Por este fim, Deus agora, por meio do seu Filho, vai pagar esta dívida. E agora, por sua vez, o homem tendo esta dívida, ele tem um vazio dentro dele. E este vazio só Deus preenche. Por quê, pastor? Porque nós somos maus, nós somos ruins e nós carecemos da glória de Deus. Por quê, pastor? Vou te explicar melhor. Tudo que é de mal sou eu, tudo que é de ruim sou eu, e tudo que há de bom em nós é a presença de Deus em nossas vidas. O homem por si só, ele não é bom. O próprio Jesus disse isso, quando o jovem rico o chama de bom mestre. Ele diz: não há ninguém bom, só um, que é o meu Pai que está nos céus. O homem é mau, o homem é ruim, o homem é pecador. Porém, o que o homem merece, pastor? Condenação, inferno, lago de fogo, sofrimento eterno. Porém, Deus se antecipa por sua graça e misericórdia. Geralmente nós costumamos dizer e falar, dar o primeiro passo, mas é errado, porque o primeiro passo quem deu foi Deus, em busca da salvação da humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É Deus quem anela pela salvação da alma do homem. Pastor, e como é que Deus ele fez este plano e este projeto? Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte C, fala do livro do Cordeiro que já havia sido sacrificado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecam dentro do jardim, o Cordeiro lá, ele foi imolado e sacrificado para que eles viessem a ser salvos. Por quê, pastor? Aqui já apontava para a redenção de toda a humanidade. Entenda bem, pastor, e no Novo Testamento, aonde é que este plano se desenvolve? João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada. Há quem diga que se não houvesse a Bíblia, se houvesse apenas o Evangelho de João, e ainda que se não houvesse o Evangelho de João, mas se houvesse apenas o capítulo 3, e se não houvesse o capítulo 3, apenas o versículo de número 16, já seria suficiente para a salvação de toda a humanidade. Por quê, pastor? Olha o que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque maior indagação, Deus, maior ser
amou o mundo, maior sentimento em sinal de extensão. De tal maneira não tem explicação, que deu seu único filho, maior oferta, para que todo aquele que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha a vida eterna. Maior dádiva, maior presente que a humanidade pode receber. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja que já recebeu esta dádiva aqui esta manhã. Abra a sua boca e glorifique ao nome bendito de Jesus de Nazaré. Ele oferta, ele vem. Que é isto, pastor? Aí agora, Isaías capítulo de número 55, versículo de número 1. Venham todos, porque a salvação está disponível para todos. Deus não faz acepção para quem é rico, para quem é pobre, para quem é miserável, para o doutor, para o paciente, para o advogado, juiz e réu. A salvação está disponível para todos. A salvação, aleluia, não é seleção de cada um de nós. A salvação é para o mais vil e miserável pecador. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes queremos limitar a graça de Deus. Queremos limitar e colocar barreira e paredes aonde Deus não colocou. Queremos colocar paredes aonde o sacrifício de Cristo já colocou essas paredes da separação por terra. Olha o que ele diz: quem tem sede, venha e beba de graça. Quem tem fome, venha e compre sem dinheiro. Perceba que a expressão aqui é uma só. Primeiro, para todos vocês que têm sede, venham. E todos aqueles que têm fome, comprem pão sem dinheiro. Isso aqui é extraordinário. Por quê, pastor? Porque disse Jesus, falando de água, tá? Para a mulher samaritana: se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais tornará a ter sede. Porque tem uma água que estão dando por aí que a sede volta. Mas se a gente beber da água que ele der, nunca mais teremos sede. E só a nível de conhecimento, quando ela bebe da água da fonte da vida, ela se torna a primeira missionária no Novo Testamento. Ela entra em Samaria e sai pregando para todo mundo. Por quê, pastor? Porque quem bebe da água da vida não fica com a água parada. A água sai jorrando e molhando aonde passa. Levante a mão, por gentileza, levante a mão, por favor, para receber a palavra. É Deus dizendo para alguém aqui: a água que você carrega vai alcançar a tua casa. A água que você carrega vai alcançar a vizinhança. A água que você carrega vai alcançar a faculdade. A água que você carrega vai alcançar amigos. A água que você carrega vai alcançar a vizinhos. A água que você carrega vai alcançar o Novo Gama inteiro. Mas é Deus dizendo para alguém aqui: se levanta, porque quem é salvo não aguenta ver alguém caminhando para o inferno através da tua vida. Deus também vai alcançar a vida de alguém. Aí, oh glória, cante a prominência, aleluia, venham. Por quê, pastor? Porque a salvação é para todos.
todos quantos. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Olha o que está escrito aqui em Mateus 11, 28. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque é Deus dizendo para alguém aqui: a salvação não é para quem é, aleluia, apenas mal. A salvação é principalmente para aqueles que se acham bonzinhos demais. Por quê, pastor? Porque na salvação não há meritocracia, não há nada que eu possa fazer para ser salvo, até porque a salvação não é pelas minhas obras, a salvação é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Vou repetir: a salvação não é pelas minhas obras, a salvação é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Lá vai, comecei, porque tem uma turma aí querendo acrescentar algo a mais para que o homem seja salvo. E segundo o que Paulo disse à igreja de Éfeso, salvação é pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie. Que é isto, pastor? É, meu filho, aleluia, a salvação é pela graça. Não precisa de vassoura ungida, rosa ungida, não precisa de sal grosso. Salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cadê você que veio adorar Ele? Meu Deus do céu! Oh glória! Oh glória! Elebravará-se teua, cancha prominência fa, evará-se de cancha proravarásteia. Ouça! Oh glória! Ele está aqui no nosso meio, irmão. Glória! 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 Ele disse: comprem sem dinheiro. Por quê, pastor? Porque o convite da graça, dinheiro não paga. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente querendo comprar salvação, e a salvação é de graça. A salvação é pela graça, ainda que custou um preço muito alto. Ouro não compra, prata não compra, cobre não compra, real não compra, dólar não compra, euro não compra, o dinar, que é a moeda mais cara, não compra. E quem é que pagou esse preço, pastor? O sangue de Jesus. Precisamos voltar a falar nos nossos púlpitos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que a igreja não precisa, olha para cá, ela conta, mas ela não necessita de mensagens que prendam os crentes na terra. O que a igreja necessita é de mensagens que levem a igreja para o céu. Eu amei quando eu cheguei aqui e começaram a cantar os hinos da harpa. O pastor olhou para mim e disse: a igreja aqui gosta de hino da harpa. Glória a Jesus por isso. Porque hoje os hinos são antropocêntricos. É o homem que está no centro. Hinos emocionais demais, nada contra. Porém, a maior necessidade da igreja é se desprender da terra e se ligar às coisas que vêm do céu. Oh glória, oh glória. Isso aqui é extraordinário. Por quê, pastor? Olha o que diz no versículo de número 2: gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Por quê?
Porque a nossa satisfação não está nas coisas, está em Deus. O convite para a graça é te fazer entender que a tua satisfação não tem que estar nas coisas da terra, tem que estar nas coisas do céu. Por quê, pastor? Geralmente gostamos de citar o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada, já te faltou dinheiro? Sim ou não? Eita, tá todo mundo calou agora. Já te faltou dinheiro, sim ou não? Saúde. Amigos. Como é que nada faltará? O texto original está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Pode faltar dinheiro, mas Ele está contigo. Pode faltar saúde, mas Ele está contigo. Pode faltar amigos, mas Ele está contigo. Quer ver? É a guerra lá fora quebrando, aleluia, o teto desabando e tu descansando em Deus, porque só Ele te dá o descanso, o repouso e o equilíbrio necessário. Por quê? Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem a paz que tu tem. Tem gente que tem saúde, mas não tem a paz que tu tem. Por quê, pastor? Porque o que não pode te faltar é a presença de Deus na tua vida. Eu vim esta manhã pregar para uma igreja espiritual e dizer para esta igreja: pode faltar tudo, mas Ele está contigo no meio do vento, no meio do vale, no meio do deserto, no meio da labuta, no meio das pedradas, do disse-me-disse, da calúnia. Ele está contigo, Ele te guarda, te fortalece, te preserva, te levanta, te sustenta, te equilibra. Ele é Maia, Suracante, a prominência. É Ele. Nós temos que entender que Ele é suficiente para nós. Porque há um vazio dentro de nós que só a presença dEle preenche. Você pode buscar em qualquer lugar, não vai preencher. Não queira buscar nas coisas o que só a presença dEle preenche. Que é isso, pastor? Você tem que entender que Deus é suficiente para a sua vida. Porque eu nunca vi uma geração tão preocupada com as coisas. E por se preocupar tanto com as coisas, deixa a presença de Deus de lado. E posso falar algo mais pesado aqui? É uma geração que se afasta de Deus por causa daquilo que está fazendo para Deus. O que é isso, pastor? É alguém que se ocupa tanto na obra de Deus que não tem mais tempo de estar com Deus da obra. Daqui a pouco eu vou chegar aqui. Olha para cá. Isso aqui se chama ativismo religioso. O que é isso, pastor? Não deixe de estar com Deus para fazer para Deus. Porque é possível fazer para Ele sem estar com Ele. Mas é impossível estar com Ele sem produzir na obra dEle. Aleluia. 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 Por isso que naquele dia Ele vai dizer: preguei no teu nome, cantei no teu nome, operei no teu nome. Ele vai dizer assim: o problema não é o meu nome, é o teu que não está aqui. Tu fazia para mim sem estar comigo. Então não adianta. Não adianta. A nossa suficiência tem que estar nele. Não queira buscar lá fora o que só a presença dele pode te dar aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Aí chegamos no versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Perceba que a palavra enquanto está dando uma lacuna, uma brecha e deixando bem claro e específico que busca agora, porque salvação não é para amanhã, salvação é para hoje. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco a porta da graça vai se fechar.
E não vai ter mais tempo de buscar a salvação como ela está disponível hoje. Então salvação não é para amanhã, salvação é para agora. Segundo, a palavra buscar é porque eu sei aonde encontrar. Eu sei aonde. A palavra buscar é diferente de procurar. Se eu procuro é porque eu não sei, mas se eu busco é porque eu sei aonde está. Sim ou não? E, irmão, o mundo sabe que a salvação, ela está em Deus através da igreja. Vou repetir. A salvação está em Deus através da igreja que apresenta esse Deus para a sociedade caída. Que é isso, pastor? A salvação não está nas tuas obras, não está naquilo que tu faz, porque o inferno está cheio de gente boazinha e com boas intenções. Aleluia. E no céu é lugar de crente ruim, porém arrependido e salvo pela graça e misericórdia de Deus. Que é isso, pastor? Até porque no céu vai ter algumas surpresas. A primeira surpresa, tu vai estar lá. A segunda surpresa, quem tu achou que estivesse não vai estar. A terceira surpresa, quem tu achou que não estaria, vai estar lá adorando a Deus. Aleluia. Busque a Ele. Pastor, como é que eu busco a Deus? Primeiro, por meio da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam, é necessário que eu busquem por meio da fé. Pastor, por que pela fé? Porque pela graça sois salvos por meio, e isto não vem de vós, é dom. Por que, pastor, pela fé? Porque é pela fé que cremos que Cristo veio à terra, aleluia, Ele é o único caminho, como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, não é um, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é ninguém vem ao Pai, porque Ele está lá. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que é isso, pastor? É Ele dizendo, tem alguém procurando aí. A salvação na Umbanda não encontrou, na Quimbanda não encontrou, no Espiritismo não encontrou, na necromancia não encontrou. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a salvação é só em Cristo Jesus, e nós estamos aqui esta manhã para adorar e bendizer o seu nome. Busque a Deus primeiro por meio da fé. Segundo, em verdade. Por quê? Porque quem busca com mentira não aguenta a primeira pancada. Mas quem busca e entrega-se a Ele com sinceridade, o pau pode quebrar, o bambu pode entortar, o vento pode soprar, o deserto pode chegar, mas Ele diz, da presença eu não saio, e da presença ninguém me arranca. Terceiro, além de sinceridade, fé e sinceridade, nós temos que buscar Deus por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Porque hoje vivemos em meio a uma geração que não gosta de Bíblia, gosta de tudo menos de palavra. Gosta do assim diz o Senhor, mas não gosta daquilo que está escrito. O assim diz o Senhor erra, mas o está escrito não erra jamais. Eu creio em profecia, eu creio. Eu sou pentecostal até o tutano, e eu sei que eu estou pregando para uma igreja assembleiana que também é pentecostal até o tutano, até porque a assembleia não se contenta com frieza e nem com fumaça, é fogo, e o fogo pela palavra. Quem ama a palavra aqui? Quem ama? Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Pastor, porque por meio da palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
pois seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é a palavra? É o próprio Jesus. Por quê, pastor? João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a palavra. Se nós conhecermos a Ele, vai acontecer aquilo que o Senhor falou aqui: o novo nascimento, a regeneração. Por quê, pastor? Porque quando nós somos alcançados, aquele que mentia não mente mais, o linguarudo para de ser linguarudo, o fofoqueiro para de ser fofoqueiro, o promíscuo larga a promiscuidade, o iníquo larga a iniquidade, o adúltero passa a ser homem de uma só mulher. Por quê, pastor? Porque quando Ele nos liberta por completo. É Deus dizendo para cada um de nós aqui: mas tudo isso é por causa da presença dEle na nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar, corpo, alma e espírito. As três dimensões da libertação. Por quê, pastor? Porque a carne inclina para as coisas que são da carne. A alma é a faculdade das emoções. É o espírito que anela pelas coisas de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está dizendo: se encha dele, busque a Ele, tenha contato com Ele. Buscamos tantas coisas, né, irmão? Temos tempo para tantas coisas, mas Ele está dizendo: eu quero que você tenha tempo para me buscar. Porque quanto mais cheio de Deus eu estou, menos espaço para o pecado vai ter na minha vida. Por quê, pastor? Primeiro, até porque a carne ninguém se brinca. Pecado ninguém se enfrenta, pecado se foge. Disse Martinho Lutero algo interessante: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, por isso eu tenho que afogar ele todos os dias da minha vida. Pecado não se enfrenta, pecado se foge, carne não se brinca, carne se crucifica por meio de quê, pastor? Da palavra de Deus. Oh, glória! Quanto mais palavra a gente receber, absorver e praticar, menos espaço o diabo vai ter para trabalhar na nossa vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, olha para cá. Sabemos nós que todos aqui já foram alcançados por Cristo, eu creio. Sim ou não? Sim ou não? Porém, a busca não é só uma vez. A busca do cristão é constante, dia após dia, dia após dia. Não estou falando de vir ao templo apenas. Estou falando de ter contato com a presença. Porque limitamos o culto em adoração apenas a este ambiente aqui, ó. Culto e adoração não para aqui, continua quando tu sai daqui. Eita. Porque tem gente que acha que culto e adoração é só quando prega, quando canta, quando vem aqui, levanta a mão. Não é, meu filho. Quando tu trata bem o teu esposo, isso é um culto e também é adoração para Deus. Quando tu trata bem os teus pais, isso também é culto e adoração para Deus. Quando tu compra e paga, isso também é adoração e culto para Deus. Quando tu tem um bom nome diante da sociedade, isto também é culto e adoração para Deus. É Deus nos tratando e nos trazendo de volta, aleluia, para nos fazer entender, aleluia, porque tantos escândalos estão acontecendo por aí, é porque estão limitando o culto a este ambiente aqui, e aqui ninguém vem para se encher, aqui quem vem para transbordar, até porque culto não é daqui para lá, é de lá para cá. Culto é quando tu sai daqui. Elema varaciteia fa. Programa bavazi de canto a prominência.
Elema varasúria, varavacante, o remaia, súria, teua, lorema varácia. Aleluia. Honre a Deus em tudo que tu faz, que isso é culto e também adoração. Escute. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está. Enquanto está. Espera aí, irmão. Ele está longe? Hã? Por que tu conversa com todo mundo, dialoga com todo mundo, mas tem dificuldade de invocar ele se ele está perto? Tão perto, mas tão perto, que não está só perto, ele está dentro de você. Por quê? Porque talvez tu vai chegar no céu e vai dizer assim, ó: como que era Moisés andar com Deus? Como que era Abraão ser amigo de Deus? Aí eles vão olhar para tu e vão perguntar assim: tu está perguntando para nós como era andar com ele, mas eu pergunto para tu, como que era carregar a presença dele? Se tu não sabe, tu é mais privilegiado, tá? Porque ele não apenas está contigo, ele está dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, e aonde é que eu busco a Deus? Em qualquer lugar. Sabemos que aqui é onde a gente se reúne. Sabemos que aqui é o lugar que a gente vem para adorar Ele. Por quê, pastor? Porque nós não podemos fazer ou deixar de congregar como alguns fizeram e estão fazendo nos dias atuais. Porque estão achando por aí que eu sou igreja sozinho. Mentira. No máximo eu sou templo. No máximo eu sou membro. Igreja é reunião de membros. Aleluia. 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 Por que, pastor? Porque membro fora do corpo apodrece e brasa fora do braseiro ela apaga. Então tu tem que vir para cá congregar. Tem que vir para cá servir a mesa. Tem que vir para cá, aleluia, se fortalecer. Porém tem uma segunda vertente. Qual é? A samaritana disse para ele: aonde, em Jerusalém ou aqui? Ele disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. O véu já foi rasgado, o acesso está liberado. Pastor, a minha vida é corrida. Vai para dentro do banheiro, te ajoelha lá na privada e vai orar. Pastor, mas é porque eu não tenho tempo. O tempo se tem para aquilo que se prioriza. Que é isso, pastor? Pensa num cearense doido que veio aqui hoje, irmão. Glória. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que te vê, não é que te ouve. Porque para Deus é melhor te enxergar do que te ouvir no ambiente da intimidade. Mas tem gente que vai para a área, para a sala, para a cozinha, para o quintal, para a varanda, para o deck, para a piscina, mas já perdeu o caminho do quarto faz tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar. O problema é que a gente sabe, mas não busca mais. A gente quer buscar aquilo que é do nosso interesse. Porém, ele está dizendo: se tu não buscar hoje, tem uma consequência. Enquanto se pode. Enquanto se pode. Porque vai ter um momento que não vai se poder mais. Vai ter um momento, é a Bíblia que diz: vão ter fome de pão, sede de água. Aliás, vão ter fome, mas não de pão, sede, mas não de água, mas fome e sede pela palavra. E não vai mais se encontrar. Por quê, pastor? Porque salvação não é para amanhã, salvação é para agora. Pastor, mas é porque eu tenho 50 anos de crente, daí? 50 anos de crente não quer dizer que tu é salvo. Pastor, mas é porque eu estou dentro do templo. Dentro do templo não
tu esteja na presença. Porque tem gente que está na casa, mas nunca esteve no Pai. Está no templo, mas nunca esteve na presença. Faça uma introspecção, olhe para dentro de você agora. O salmista Davi disse no Salmo 51: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Ele está dizendo: eu não quero estar fora da tua presença, e muito menos que a tua presença esteja fora de mim. Aleluia. Nós temos que analisar a nossa conduta. Pastor, o senhor quer chegar aonde? Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, arrependimento, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Por quê, pastor? Porque é impossível eu buscar a Deus de fato sem se arrepender. Aleluia. Aleluia. Deixe os seus maus caminhos. Que é isso, pastor? Nós temos que voltar ao caminho e largar as vielas que nos afastam da presença, as vielas que nos afastam das lágrimas, insensibilidade a Deus, as vielas que nos tiram e nos arrancam do fervor espiritual. Porque uma vez que alguém se apaga, difícil coisa é voltar a acender novamente. Independente do teu erro, independente da tua queda, o Pai, Ele é rico em perdoar. E nós não somos servos, como já foi dito aqui, nós somos filhos, porque o servo vem e vai, mas o filho vem e fica na casa. Aleluia, aleluia. Fica de pé, por favor.